Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja com todos, amém? Boa noite, você que está no seu lar, nos assistindo. Que a paz venha estar no seu coração, venha entrar no seu lar em nome de Jesus. Gostaria neste momento que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus, diga glória a Deus. Quem está sentindo o Espírito Santo te abraçando, diga aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, o Senhor é santo, ó Pai. O Senhor é grande, o Senhor é adorado, o Senhor é bendito, ó Pai. Não somos nada sem Ti, sem a Tua presença, meu Pai. Pai, o Senhor separou esse dia, meu Pai. Esse grande dia tão especial, meu Pai. Para que hoje, ó Pai, nós tivéssemos um encontro especial com o Senhor, meu Pai. O Senhor separou esse dia, meu Pai, para que hoje, meu Pai, a Tua igreja fosse impactada pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Pai, para que possamos entender e compreender um pouquinho do Teu Espírito, meu Pai. Sabemos, ó Pai, que nunca vamos entender e compreender profundo, ó Pai, o Teu Espírito Santo. Mas cada dia vamos aprender um pouquinho com Ele, meu Pai. Pedimos a Ti, Espírito Santo, venha ficar à vontade no meio de nós. Venha falar aos nossos corações, Espírito Santo. Que venhamos viver na Tua dependência. Que venhamos estar sensível à Tua voz, aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Aquilo que o Senhor tem para manifestar nessa noite, Senhor Espírito Santo. Pedimos a Ti, meu Pai, venha cercar essa igreja com o Teu fogo, meu Pai. Para que tudo aquilo, ó Pai, que Satanás tentou parar, meu Pai. Para que tudo aquilo que Satanás tentou impedir, meu Pai. De tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor preparou para esse dia de hoje acontecer, meu Pai. Tudo aquilo que Satanás, ó Pai, tramou, que venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, pedimos a Ti, meu Pai, que os Teus anjos, ó Pai, venham ficar à vontade em nosso meio. Venha trabalhar em nosso favor, meu Pai. Pedimos a Ti, meu Pai, que os Seus envios, os Seus anjos guerreiros, meu Pai, para pelejar por nós, ó Pai. Porque tudo aquilo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tem para falar com a Tua igreja nessa noite, ó Pai, será falado conforme a Tua vontade, ó Pai. Será falado conforme o Teu querer, meu Pai. Fique à vontade, Espírito Santo. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gostaria que vocês aplaudissem ao Senhor em nome de Jesus, amém? Aleluia. Gostaria que você pegasse sua Bíblia comigo. Abrisse no livro de João, capítulo 14, 16. Livro de João, capítulo 14, 16. Você que está no seu lar nos assistindo, se você quiser pegar a sua Bíblia, abrir conosco no livro de João 14. Mas se você também não tem uma Bíblia, pode ficar à vontade para estar nos ouvindo nessa noite. O pastor vai estar colocando aqui no telão. Você que não tem a sua Bíblia aí, pode ficar à vontade aqui em nome de Jesus. Livro de João 14, 16, diz assim a palavra do Senhor. Primeiro vamos ler o título. Jesus promete outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o veem nem o conhecem. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos
conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Abra sua Bíblia comigo agora no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, 1. Tirar a blusa aqui que já está esquentando. Atos capítulo 2, 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuindo entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Glória a Deus. Nessa noite, nós vamos falar um pouco a respeito do Espírito Santo. Nós vamos falar a respeito do Paracleto. Paracleto, que significa aquele que defende, aquele que protege, o defensor, o consolador, o ajudador, chamado para estar ao nosso lado. No livro de João, capítulo 14, 16 em diante, o Senhor Jesus, Ele vai fazer uma promessa para mim e para você. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O primeiro Consolador é Jesus Cristo. E Ele fala: eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro. Se quando Ele dará outro, porque tem um antes, então outro, Jesus, primeiro Consolador, a qual entregou a vida dele por mim e por você. E esse Jesus que é também o nosso advogado. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, Primeira João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Esse Jesus, Ele é o nosso advogado. Ele que entra nas nossas causas. Ele que está junto ao Pai para interceder por nós. Esse Jesus também, Ele nos consola e tem misericórdia de nós. 2 Coríntios, capítulo 1, 3, diz assim: Segunda Coríntios, capítulo 1,
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Esse Jesus, que esteve aqui na terra por muito tempo, aos seus 33 anos de vida, Ele esteve aqui, passou um período aqui nessa terra. E esse Jesus, Ele tinha uma missão a fazer, Ele tinha uma missão a cumprir, para que eu e você entendesse um pouco o que Ele queria de mim, de você. E esse Jesus, Ele está sendo crucificado, Ele está sendo humilhado por mim e por você. E Ele sabia que precisava cumprir o que Ele tinha que fazer aqui nessa terra. Ele tinha uma missão a cumprir antes que Ele enviasse o Espírito Santo. E esse Jesus, Ele veio, entregou a vida dele por mim, por você e por toda a humanidade. E os discípulos andavam com Jesus, tinha Jesus todos os dias ali para com eles. Jesus, Ele cumpre o que Ele havia de fazer nessa terra. Ele se entrega àquela cruz, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele vai ficar agora um período de 40 dias na terra. Aí você fala comigo que 40 dias é 40 dias. Como está escrito no livro de Atos, primeiro diz assim a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Esse Jesus que cumpriu a sua jornada nessa terra, Ele ressuscita agora e vai ficar 40 dias na terra. E Ele vai dar instrução por intermédio do Espírito Santo. Aquilo que Jesus estava fazendo lá atrás, sendo nosso advogado, sendo nosso juiz, sendo nosso consolador, sendo nosso advogado, sendo nosso ajudador. Por intermédio agora do Espírito Santo, Ele vai ter que cumprir o seu papel de voltar ao Pai. Ele tem que cumprir uma missão muito forte.
E quando nós voltamos lá em João 14:16, ele fala: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque eu preciso ir para o Pai, eu preciso ir para lá, porque eu vou para o Pai fazer moradas. Mas eu faço uma promessa que um dia irei de voltar. Mas Jesus estava com os discípulos aqui nessa terra. Os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus. Só que Jesus, ele foi morto, foi crucificado por mim e por você. Jesus agora vai ficar num período de 40 dias aqui nessa terra. E agora, os discípulos começam a questionar Jesus. Começa a perguntar a Jesus a respeito das coisas que estavam por acontecer. Como é que seriam as coisas que iriam acontecer? E este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes do reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que se esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvirdes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus agora vai fazer uma promessa, porque João estava batizando com água, mas viria o Espírito Santo da verdade, aquele que batizaria com fogo. E os discípulos agora começam ali a se reunir junto com aquele povo, porque haveria a festa de Pentecostes. Pente, 50, corte, colheita. Pente, 50 dias, corte, colheita. Então eles estavam ali reunidos porque era uma festa da colheita que havia de acontecer. Mas quando estamos ali nos 40 dias, aqueles discípulos estão ali reunidos com o povo, e está vindo gente de vários lugares, de várias nações, de várias terras. E o Senhor Jesus falou assim: ficai aqui em Jerusalém, não a parte desse lugar. Só que muita gente não entendeu e não esperou o tempo, e alguns dispersaram, mas 120 ficaram ali esperando, porque eles estavam entendendo a promessa do Espírito Santo, porque eles sabiam que algo diferente ia acontecer. E Jesus, reunido com aqueles homens, com aqueles discípulos, começa a conversar com aqueles homens. E ao final de 40 dias, aqueles homens conversando com Jesus, e eles olham Jesus, e Jesus some no meio das nuvens. E ali aparecem 2 anjos para junto daqueles discípulos, e fala com aqueles homens: não se preocupem, porque da mesma maneira que ele subiu e sumiu nas nuvens, da mesma maneira ele há de voltar. E aqueles discípulos agora, após os 40 dias, eles vão começar a orar, porque se findou os 40 dias, mas estava faltando ainda mais 10 dias para ser a festa do Pentecostes. E eles começam a clamar para pedir a promessa do Espírito Santo.
eles começam a chamar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Jesus lá de cima olhando, vai, Espírito Santo. E passou um dia, eles vêm, Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo só é atraída quando clamamos a Ele. E aqueles homens começam a clamar, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E passou 2 dias e nada do Espírito Santo vir. Vem, Espírito Santo. E passou o 3º dia e nada do Espírito Santo vir. E eles não deixaram de clamar e continuaram clamando, vem, Espírito Santo. O 6º dia, vem, Espírito Santo, porque foi a promessa do Pai para conosco. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. E quando chegou nos 50 dias, cumpriu-se um dia de Pentecostes. Porque grande foi o clamor daqueles homens. A espera daqueles 120 homens foi inabalável. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porque eles ouviram a voz do Senhor, que o Senhor falou com eles, não saia de Jerusalém, porque do alto virá o socorro. E eles reunidos orando, um clamando com o outro ali, vem Espírito Santo, e o outro também vem Espírito Santo, e chegou aqueles 50 dias, o dia da colheita, o dia da colheita. O Senhor manda aquele fruto especial chamado Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, é o de repente de Deus. Veio do céu um som. Começou a soprar do céu. Começou a bradar do alto céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam se assentados aqueles homens, e apareceram distribuindo entre eles línguas como de fogo. João estava lá no mar, lá no rio, na lagoa, batizando o povo com água. Mas naquele dia que cumpriu-se os 50 dias da colheita, veio um som de um vento impetuoso. Aquele lugar ficou pequeno, como foi o bramido do céu. E aquele Espírito Santo, como promessa, ele desce do céu. Só que era o dia da colheita, era o dia de Pentecostes. Ele não veio de mão vazia, ele veio com frutos. E o primeiro fruto que ele trouxe foi línguas de fogo. Línguas de fogo ele trouxe para a purificação daquele povo. Para a purificação daquele povo, Rabachei Cará. E ele trouxe aqui hoje também línguas de fogo para a purificação da igreja. Alabaquei, cará. Ele trouxe aqui nessa noite línguas de fogo para purificar o meu lábio e o seu lábio. Porque quando o Espírito Santo chegar, a purificação. Quando estava Isaías ali no meio daquele povo, no meio de um povo que estava de lábios impuros, a primeira coisa que o anjo fez foi tirar da tenaz do altar uma brasa para purificar a língua de Isaías. E o Espírito Santo desceu com fogo, com a brasa para purificar os lábios de cada um. E pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Tinha gente de vários estados, tinha gente de vários países naquele lugar. É como nos dias de hoje, se tiver gente aqui da África, gente dos Estados Unidos, gente da Europa, gente do Brasil, gente de cada lugar do continente, cada um falando a sua língua. Mas quando o Espírito Santo chegou, todos começaram a falar na mesma linguagem, todos começaram a entrar no mesmo propósito. Quando o Espírito Santo chega, todos começam a andar na mesma visão, todos começam a falar a mesma língua. Quando todos começam a entender aquilo que o Espírito Santo vai falando. Só quando voltamos lá no livro de João, no capítulo 14 em diante, as Escrituras vai nos dar a explicação que o Espírito Santo, ele veio para nós. Mas o mundo não pode entender, porque o mundo não tem a mesma visão que a igreja tem. E tinha muita gente reunida naquele lugar que não estava com a mesma visão. 120 pessoas estavam na mesma visão, com o Espírito Santo envolveu aquelas pessoas. Mas os que estavam de fora não estavam entendendo aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. E uns começaram a achar que aquele povo estava bêbado. Outros começaram a achar que aquele povo estava doido, mas é porque eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo o propósito, o mistério da promessa do Espírito Santo. Eles não estavam entendendo. E aquele povo falou assim, engraçado, esse povo, cada um é de um lugar, cada um é de uma terra diferente, e ele está falando tudo igual. E agora outro está começando a falar em línguas diferentes, línguas misteriosas. Eu creio que aquele povo pulava, eu creio que aquele povo bradava, quando o vento impetuoso bateu naquele lugar, aquele lugar ficou pequeno para 120 pessoas. Só que neste momento, aquele povo não estava entendendo. Mas aquele povo não parou de clamar. Aquele povo não parou de orar. E aquele povo foi envolvido cada dia mais, cada vez mais pelo Espírito Santo. E Pedro agora também é tomado pelo Espírito Santo. E vai começar a explicar aquele povo a respeito do Espírito Santo. E ele vai começar a dar um sermão falando da pessoa do Espírito Santo. Ele vai falar de uma promessa que foi dada para mim e para você. Aquele Paracletos que foi designado para estar do meio e do seu lado. Aquele consolador, aquele ajudador, aquele protetor, aquele mentor, aquele defensor, aquele consolador, aquele advogado que vai estar junto de mim e de você para entregar a nossa consolação ao Pai. Pedro agora vai começar a falar a respeito do Espírito Santo. E Pedro começa a falar do Espírito Santo. Aquele povo não entendia do Espírito Santo. Aquele povo não compreendia porque estava com o seu coração fechado, estava com o seu coração duro. E Pedro agora começa a falar a respeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo agora começa a entrar no coração daquele povo. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é quebrantar o coração daquele povo. Porque no meio daquela multidão tinha muita gente com seu coração duro, tinha muita gente incrédula, tinha muita gente que não acreditava. Só que o Espírito Santo ele é especialista nisso. Ele é especialista em coração duro mesmo. Ele gosta daqueles coração duro. É aquele assim, parece que não tem jeito, é esse mesmo que gosta. É aquele que é viciado, que está na bebida, é esse que ele gosta, é esse que ele trata. E o povo ali, orando, clamando, e Pedro dando o seu sermão.
o Espírito Santo começou a massagear os corações ali. Começou a arrancar aqueles coração duro, aqueles coração de pedra. Começou a arrancar. E quando Pedro acaba o seu sermão, falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, o primeiro sermão que ele termina de falar da pessoa do Espírito Santo, 3.000 almas levantam a mão, estende a mão ao Senhor. O seu primeiro sermão, quando Pedro começa a falar dessa pessoa agradável, quando Pedro começa a falar desse Espírito Santo maravilhoso, esse Espírito Santo que é aquebrantado, lá no livro de Isaías, capítulo 61, primeiro, ele vai falar um pouquinho desse Espírito Santo. Isaías 61, primeiro, diz assim: o Espírito do Senhor. Quando fala Espírito ali em letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre vocês aí? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Isso que Pedro estava fazendo. Isso que Pedro estava falando a respeito do Espírito Santo. E quando Pedro falava do Espírito Santo, o Espírito Santo começava a trabalhar ali, começava a quebrar as cadeias, começava a quebrar as correntes. Pessoas que estavam aprisionadas há muito tempo em cadeias, em grilhões, o Espírito Santo ia lá e tirava aquelas pessoas para fora. Porque esse é um dos aspectos do Espírito Santo. Mas eu creio que naquele meio também tinha muita gente fraca. Tinha muita gente sem esperança. E no livro de Romanos capítulo 8, 26... livro de Romanos capítulo 8, 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito, que é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas. Isso é para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que não têm esperança, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Isso é eu e você. Muitas vezes nós não temos força nem para orar, nem para clamar. E muitas vezes tinha pessoas daquele jeito também, que pessoas não sabiam nem falar, nem clamar. Pessoas que não tinham entendimento. E assim está muitas vezes nos dias que estamos vivendo. Pessoas sem força, desanimadas. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu e você não temos força para orar, quando eu e você não temos força para clamar, esse Espírito Santo, a qual foi liberado para essa festa maravilhosa de Pentecostes, a qual o Senhor fez uma promessa, que Ele iria ao Pai, mas que Ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para nos ajudar nesse caminho. E muitas vezes estamos vivendo dias maus, dias difíceis mesmo, que paramos, ajoelhamos, mas nos faltamos palavra, nos falta força. Mas quando eu e você falta força, falta palavra. É aí que esse Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai diante ao Pai, Ele vai diante ao Criador de tudo.
e começa a falar das nossas fraquezas, e começa a falar das nossas dificuldades, e começa a falar dos nossos problemas. Ele tem intercedido por nós dia após dia. Só que esse Espírito Santo também, ele é tão maravilhoso, que quando ele desceu ali naquele dia de Pentecostes, ele trouxe frutos para aquele povo. Só que quando ele trouxe fruto para aquele povo, ele não voltou para o Pai, porque ele só vai voltar para o Pai o dia que Jesus voltar para recolher essa noiva. Porque o Senhor fez uma promessa para mim e para você: eu vou para o Pai preparar a morada, mas virei outra vez para junto de vós, e estarei com vocês e vocês junto comigo. Só que o Espírito Santo ficará junto com vocês todos os dias, para ajudar vocês em todas as ocasiões. E quando ele começou a distribuir naquele dia línguas repartidas como de fogo, ele trouxe também alguns frutos, não só para aquele povo, para aqueles 3.000 que foi impactado naquele instante, naquele momento, mas ele trouxe frutos para mim e para você. No livro de 1 Coríntios capítulo 12, vai falar desse fruto que ele trouxe, e os frutos estão aqui até hoje, porque era a festa de Pentecostes, era a festa da colheita, era a festa dos frutos. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: primeiro, a respeito dos dons do Espírito: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentis, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mundo, segundo ereis guiado. Então ele está falando aqui a respeito desse fruto que o Espírito Santo trouxe, tanto para aquele povo, tanto para nós. E o apóstolo Paulo, ele vai falar para nós entender um pouco a respeito desse fruto. E quando nós era do mundo, quando nós não entendíamos, nós era ignorantes, nós errávamos muito. Só que agora nós tivemos um encontro com esse Espírito Santo. Nosso coração já foi aquebrantado. Nosso coração já foi moldado e tem sido moldado dia após dia. E ele vai falar a respeito desse fruto que ele trouxe para mim e para você. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirme anátemas Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Esse fruto que ele vai trazer para mim e para você são vários frutos. É como uma mexerica. É um fruto, mas ela tem vários gomos. Então o Espírito que trouxe esse fruto é o mesmo Espírito, só que vai dividir em vários gomos, para eu e você entender e compreender. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
e também adversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Adversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. As manifestações do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Não é por acaso que ele trouxe esse fruto, mas a por um fim proveitoso. Esse fruto que ele traz para mim e para você não pode ser como você comprar e no sacolão comprar uma fruta e deixar ela até estragar. Mas para que você compra uma fruta? Para você alimentar dela, porque ela vai te trazer benefício. E assim também é o fruto que o Espírito traz para mim e para você. Porque quando nós alimentamos desse fruto, ele vai trazer benefício para nós, mas para nós estarmos fortalecidos para levar alimento para outros. É assim que entendemos a respeito do fruto que ele traz para cada um de nós. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Isso é o primeiro fruto que ele dá. Um dos frutos que ele dá para mim e para você. A sabedoria. Outro fruto que ele trouxe naqueles dias e está trazendo para os dias de hoje. Outro fruto. O segundo. O mesmo Espírito. A palavra de conhecimento. O outro no mesmo Espírito. A fé. E a outro no mesmo Espírito. O dom de cura. E a outro, operação de milagres. E a outro, profecias. E a outro, discernimento de espírito. A um, variedade de língua. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Isso é algum dos frutos que ele traz para mim e para você, para podermos entender e compreender esses frutos. O apóstolo Paulo, ele vai falar comigo e com você que devemos buscar cada um desses frutos com zelo. E que quando buscarmos esse fruto, não seja benefício só para nós, mas seja também benefício a outros. Porque ainda, quando o Espírito Santo desceu ali, sobre aquele dia do Pentecostes, o mundo não entendia, não compreendia, porque eles não conheciam o Espírito Santo. Mas a partir do momento que aquele povo começou a entender e compreender a respeito da pessoa do Espírito Santo, aquele povo também foi cheio. Então o fruto que estava com aqueles 120, não ficou só com aqueles 120. Aquele fruto foi repartido a outros. Porque não tem como as pessoas receberem esse Espírito se eu e você temos esse fruto, não passarmos para as pessoas. O Espírito é o mesmo, só que ele age de diversas maneiras.
Eu quero falar só a respeito de alguns símbolos do Espírito Santo, que eu não vou aprofundar, mas vai ser pregado sobre esses dias, que vai ser ministrado, porque hoje isso é a introdução do dia do derramar do Espírito Santo. Só que nesses dias você vai aprofundar mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu quero deixar só para você compreender um pouquinho, aguçar a sua mente a respeito de você pesquisar sobre o Espírito Santo. E um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, que foi manifesta ali quando Jesus foi batizado. Outro símbolo do Espírito Santo é o azeite, é o óleo. Outro símbolo do Espírito Santo é a água. Porque desde a fundação desse mundo, quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor vai falar que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, antes de eu e você ser formado, antes das coisas estar no devido lugar, o Espírito Santo do Senhor, ele já pairava sobre a face das águas. Outro símbolo do Espírito Santo, a qual vamos de ler, no livro de Atos, capítulo 2, é o vento. Que ali a palavra do Senhor fala: e veio um barulho de um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E por último, o fogo. Estava todos reunidos no mesmo lugar, e foi distribuída para cada um línguas de fogo. Não vai dar tempo de eu aprofundar mais, mas hoje, só como uma abertura, estamos falando só um pouco do Espírito Santo. Vamos aprofundar muito nesse mês de fevereiro. Domingo tem mais, quarta que vem tem mais, e vai ser o mês de fevereiro todo. Sexta tem oração e vamos falar do Espírito Santo. Então hoje foi só a introdução a respeito do pouco do Espírito Santo, a respeito da promessa que Jesus fez para mim e para você, que ele iria para o Pai preparar morada para mim e para você. Mas não era para nós preocuparmos, porque ele enviaria o Espírito Santo para nos ajudar todos os dias. Eu gostaria que nesse momento você ficasse de pé. Porque hoje está sendo apenas a introdução para nós entendermos um pouquinho desse Espírito Santo. Eu gostaria que você que está na sua casa nos assistindo, continuasse ligado conosco nesses dias, porque muito mais tem o Espírito Santo para revelar para mim e para você nesses dias.